Последние минуты перед взрывом. Cazaquistão. Ok, d'accord, je vais te crever. Ladies and gentlemen. Estou dirigindo essa moto com um carrinho, que é a melhor maneira de se locomover por essas estepes. Estamos indo para a Ásia Central em direção a um dos maiores países do mundo, mas também um dos menos conhecidos. Durante 70 anos, este lugar esteve sob o domínio soviético e foi usado como uma lixeira para testes nucleares, para a construção de presídios enormes, chamados de gulags, e também para o lançamento de foguetes espaciais. De qualquer forma, desde 1991, este país é independente e agora é um dos mais ricos da região. Bem-vindos ao Cazaquistão, um dos países mais loucos do planeta. Dirigir essa coisa é um grande desafio. Não tá no guia. Cazaquistão. O país provavelmente ficou famoso devido ao personagem Borat, mas o Cazaquistão é o 9º maior país do mundo. Localizado perto do Irã, Afeganistão e Paquistão, também é um reduto estratégico para as superpotências de hoje. E eu tive que vir até aqui para ver tudo isso por mim mesmo. Óculos escuros, um conversível, prédios de luxo e muito sol. Vocês podem achar que eu estou em Las Vegas ou Miami, mas, na verdade, estou em Astana, a nova capital do Cazaquistão. Astana. Em 1997, Astana se tornou a capital depois que o presidente Nazarbayev declarou que a cidade deveria ser colocada no meio do Cazaquistão. Um movimento destinado a atrair mais cazaques nativos para a cidade e expulsar russos étnicos. Agora vou conhecer um homem que sabe tudo sobre essa cidade. Nosso guia por este país das maravilhas é Sagindik Dzamulatov, que fez parte da equipe que projetou a nova Astana. Isso deve fazer você se sentir um pouco como Deus, não? Projetar uma cidade inteira como essa? Para mim, foi uma oportunidade de realizar todo o meu potencial criativo. Eu pude criar e realizar todos os projetos que eu queria. E como você diz, Deus ofereceu a mim e aos meus colegas a possibilidade de fazer tudo o que sonhamos fazer. Como eram as coisas durante a época soviética? Durante o período soviético, tínhamos 1, 2 ou até 3 anos para a concepção de nossos projetos. Primeiro criávamos os projetos, depois esperávamos pela aprovação. Levava um bom tempo. A tecnologia de construção era lenta e fraca. A construção teve então de 5 a 10 anos de atraso. Mas durante a era soviética estávamos acostumados com isso. Agora não mais. Nos 14 anos decorridos desde que Astana se tornou a capital, quase toda a cidade foi recriada do zero. A população dobrou nos últimos 15 anos e deve dobrar novamente até 2030. O que havia aqui antes? Pergunto isso porque é difícil de imaginar. Isso parece uma cidade. Estava vazia antes? Antes aqui havia um aeroporto onde as pessoas praticavam paraquedismo. Portanto, esse lugar era tipo uma estepe. Eu fazia meus saltos aqui também. Nenhum desses edifícios estava aqui. Não havia nada aqui, Nada. então? E o que é aquilo? Aquele edifício se chama Khan Shatyr, que significa tenda do imperador.
Esse tipo de telhado era usado no Cazaquistão antigo. Такой формы шатры были в древнем Казахстане. Mas não há nada de antigo sobre o que está debaixo daquela tenda. O Khan Shatir Entertainment Center, também conhecido como a mais alta tenda do mundo, levou 4 anos e 400 milhões de dólares para ser construído. Dentro dessa façanha da engenharia há uma praia com plantas exóticas da Espanha e areia importada das Maldivas. Isso é loucura, não? Essa praia? É areia de altíssima qualidade. As pessoas vêm aqui para relaxar e as crianças para nadar. Mas isso aqui parece um pouco com Dubai, não acha? É uma pequena Dubai. As pessoas não precisam ir até lá, elas podem passar o feriado ou férias aqui. Você gosta daqui? Claro, gostamos muito. Viu? Ela disse que adora isso aqui. Very good. O inverno lá fora é bem frio, mas aqui dentro continua um clima gostoso, não é? Sim, como é muito frio no inverno, precisamos desse tipo de coisa para as pessoas desfrutarem. Você fala inglês, francês, espanhol, alemão? Deutsch, no? Não. Nein. Okay, so, O Cazaquistão está mudando depressa, não está? Da época dos soviéticos. Em termos psicológicos, o que acontece nesse país? Bem, em primeiro lugar, é verdade que depois da era soviética, o Cazaquistão começou a se desenvolver muito rapidamente. Começamos a ter uma intensa modernização na economia e na qualidade de vida. As expectativas das pessoas mudaram porque nós nos abrimos para o mundo. Estamos começando a viver de uma maneira nova. Значит, мы как бы начинаем по-новому жить. O edifício Bayterek é talvez a característica mais simbólica da linha do horizonte de Astana. Além da plataforma de observação, no topo de uma torre de 105 metros, existe também um aquário, uma galeria de arte e algo um pouco inesperado. O que é isso? Здесь мы видим Este é um molde da palma da mão do presidente que simboliza a nova vida da nova capital do Cazaquistão. Quando os cazaques constroem uma casa, o chefe, como um protetor, imprime a palma da mão dele para fazer com que esta casa tenha paz para sempre. ставится здесь. Вот. Este é o nosso hino nacional. O presidente Nazarbayev instruiu seus arquitetos para criar uma cidade com prédios que lembrassem outros ao redor do mundo. O Palácio do Planalto parece suspeito. É uma outra Casa Branca, eu sei. No entanto, a interminável estepe cazaque espreita incansavelmente na periferia da cidade. Dá para perceber que aqui ainda há um pouco do culto à personalidade do presidente desse país. Obviamente não é tão ruim quanto alguns dos líderes soviéticos foram na década de 30, 40 e 50, mas certamente ainda há muito desse sentimento aqui. O que o presidente representa para vocês? Para o povo do Cazaquistão, o presidente ou qualquer outro chefe de nação é como um pai desse país. Esse antigo avião me levará ao meu próximo destino. Estamos viajando mais de 1000 quilômetros para o sul de Astana. E desta vez os meus guias trouxeram armas. Hoje é 1º de junho e é a abertura de um tipo especial de temporada de caça aqui no Cazaquistão. Estou acompanhado de uma unidade especial da polícia que está acompanhando uma de suas presas favoritas, traficantes de drogas. Estamos sobrevoando o Vale Shu. Todos na Ásia Central conhecem esse lugar, porque é o maior e mais importante produtor de maconha, ou seja, erva.
O coronel Sopirhan Zapabayev é o chefe de polícia e chefe da agência de reforço à lei contra as drogas aqui. Coronel, esse é o maior tráfico de drogas na Ásia Central? Mais de 138 mil hectares de terra nesta área no sul do Cazaquistão estão lotados de cânhamo selvagem, usados para produzir drogas. Todos os anos realizamos missões e confiscamos mais de 10 toneladas de drogas. Há uma força policial limitada para patrulhar toda essa região, que é maior do que a Inglaterra. E aqui há terra suficiente para a produção de 145 mil toneladas de maconha por ano. Eles chamam esse lugar de Vale Shu, por isso achei que fosse um vale de verdade. Mas no Cazaquistão, aparentemente, vale também significa superfície plana, de modo que este país é todo plano. O que é surpreendente aqui é que você sente o cheiro da maconha no ar. É muito forte, muito potente. Essas cannabis selvagens até agora conseguiram lograr todas as tentativas feitas para exterminá-las. Aqui temos essas plantas ainda pequenas. O coronel me disse que em setembro elas estarão com cerca de 2,5 metros de altura. Enormes. Huge, massive plants. A unidade antidrogas recebe pouca ajuda financeira e então se concentra nos períodos de crescimento e colheita, quando o tráfico é monitorado de perto. Esta é a nossa unidade especial antidrogas. Eles estão sempre atentos. Essa erva é nativa dessa área? Segundo o mito, durante a época da Rota da Seda, quando ela atravessava o Vale Shu, uma caravana indiana que supostamente levava mercadorias de contrabando para o sul da Ásia Central foi pega em uma tempestade forte e a caravana com a maconha ficou totalmente destruída. Algumas sementes então caíram e permaneceram aqui. E hoje ela cresce como uma planta selvagem. O cânhamo do sul de Shu é considerado um descendente de cânhamo indiano, mas está totalmente adaptado aqui. Segundo o coronel, muitas pessoas desde 16 até 70 anos vêm a esses campos colher maconha. Ah, não. As pessoas vão ver o filme e rir de mim. Qual é o seu nome? Elikbayev. Elikbayev. Isso. Você já foi condenado por algum crime? Já. Drogas? É. O que houve, então? Eu não fiz nada. Eles ainda estão investigando. Você usa drogas? Não. Já usou? Não, eu cresci aqui. Mas então por que você foi condenado? Ah, é uma longa história. Depois de ser revistado, o homem recebe permissão para ir embora. Mas mexer com drogas no Cazaquistão é algo muito grave. Quais os riscos que os traficantes correm no Cazaquistão? Os traficantes de drogas se sujeitam a grandes riscos. No Cazaquistão, a punição para a venda de drogas envolvendo menores ou tráfico de drogas pode dar até uma sentença de prisão perpétua. Abandonando as plantações do outro lado do rio Shu, longe dos campos de maconha, existem estradas por onde as drogas vão para a Europa. Aqui, os carros são parados e revistados aleatoriamente pela polícia e por seus cães treinados. O problema é que essa região, o Shu, é muito grande, tem 400 quilômetros de comprimento e 500 de largura. Basicamente, a única maneira de capturar traficantes de drogas aqui é através desses postos de controle na estrada, que é por onde eles passam transportando a droga para fora daqui. Aparentemente, aquele carro é um bom alvo para este policial. Eu estou com cheiro de maconha e, por isso, espero que o cachorro não pule em mim. Vai, procura. 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 Vamos.
Nada dessa vez. É como se eles fossem culpados antes de a culpa deles ser provada. Quando os criminosos passam pelo posto de controle, eles ficam ansiosos. Tentam não dar a impressão de que estão se esforçando para esconder alguma coisa. Eles não olham nos olhos dos guardas. Enquanto as pessoas comuns passam calmamente e olham nos seus olhos, aqueles que sabem que fizeram algo errado tentam desviar o olhar. Tipo assim? Sim, como se estivessem escondendo alguma coisa. Finalmente parece que encontramos um traficante de drogas. Ele está mastigando tabaco. Parece droga, mas não é. É tabaco. Vou deixar os meus amigos policiais aqui para fazerem seu trabalho, porque ainda temos um longo caminho a percorrer nas extensas estepes do Cazaquistão. Vamos lá? Muito bem, é isso que eu estava procurando. Eu sei que não parece grande coisa, é apenas uma placa sinalizadora, mas na verdade não é uma placa qualquer. Ela aponta para Kurchatov, uma cidade única, porque há 60 anos ela era a cidade mais secreta de toda a União Soviética. Uma cidade que nunca foi listada em nenhum lugar, em nenhum mapa e que ninguém conseguia encontrar, exceto os cientistas que trabalhavam aqui para desenvolver a bomba nuclear. До взрыва осталось 3 секунды. 1 секунда. Взрыв. A First Lightning, uma bomba nuclear de 22 quilotons, explodiu às 7 horas da manhã do dia 29 de agosto de 1949 num local de teste chamado Semipalatinsk, no norte do Cazaquistão. Esta primeira explosão de sucesso levou à corrida armamentista entre os soviéticos e os americanos que tentavam construir seus arsenais. Nenhuma das 700 mil pessoas que viviam na zona rural circundante foi avisada dos testes. Quando os russos partiram em 1991, o Cazaquistão ficou sendo a 4ª maior potência nuclear do mundo, batizada em homenagem ao inventor soviético da bomba nuclear, Igor Kurchatov. Essa cidade já foi lar de 35 mil pessoas envolvidas nos projetos atômicos. Acabei de chegar aqui ao Centro Nacional de Pesquisa Nuclear na República do Cazaquistão e estou aqui para conhecer o chefão. Como vai? Conheçam Kairat Kadirzanov, diretor-geral do Centro Nuclear Nacional do Cazaquistão. O Papa do Átomo, Papa Átomo... O que aconteceu em 1991, quando a União Soviética caiu? O que houve aqui? Foi uma tragédia para essa cidade porque as unidades soviéticas militares foram embora. O Cazaquistão ficou sendo então um local para esses testes nucleares. O Cazaquistão se tornou um dos primeiros países do mundo a desistir voluntariamente de armas nucleares. Os soviéticos lançaram este diabo nuclear em nossa terra e agora nosso trabalho é confiná-lo o máximo possível. Isso permitirá que as pessoas que vivem na área utilizem essas terras. Tudo aqui deve ser limpo para que não haja nenhuma ameaça a ninguém. Temos um slogan para o nosso Centro Nuclear Nacional. Ele diz, de uma tragédia nacional a um motivo de orgulho nacional. Temos que nos sentir orgulhosos depois de limpar isso tudo. Claro, vocês limparam tudo. Mas, na verdade, a limpeza está longe de terminar. Semipalatinsk é o único local de teste do mundo onde ainda existe gente vivendo. Ovinos e bovinos pastam em uma terra contaminada e, em seguida, são comidos pelos habitantes locais. Onde nós estamos? Estamos no antigo território de testes nucleares de Semipalatinsk, que estava fechado há 20 anos. Ele abrange cerca de 18.500 quilômetros quadrados. Cerca de 500 explosões nucleares aconteceram aqui. É mais ou menos isso, eu não sei o número exato. Então aqui é o lugar no mundo onde houve o maior número de explosões nucleares? Não, esse lugar fica em Nevada. Aqui houve cerca de 500 explosões. Lá foram mais de 1000 bombas.
para o Lago Balapan, também conhecido como Lado Atômico, cerca de 50 quilômetros de Kurchatov. O lago foi criado quando um teste nuclear subterrâneo explodiu no topo de uma montanha. A cratera resultante se encheu de água e agora é um dos locais mais radioativos no interior dessa área. Pastores ainda trazem suas ovelhas para beber aqui. Não acreditam nos alertas científicos que pedem que não façam isso. Há cada vez mais evidência de que rachaduras no leito dessa área permitem que materiais radioativos penetrem no rio Irtysh, que flui para a Sibéria e depois para o Oceano Ártico. Os peixes foram introduzidos em águas radioativas pelos soviéticos e depois as pessoas locais foram incentivadas a consumi-los. Esse é o meu kit de segurança. O diretor não usa nenhum equipamento de proteção. Por que isso? Eu sou profissional. Você é profissional? Minha nossa, eu infelizmente não sou profissional, por isso tenho que usar todo o equipamento disponível. Deixa eu mostrar para vocês. Muito bom para caçar coelhos. Algum dia já teve que se vestir assim? Não. Os níveis de radiação aceitos não devem ser superior a 0,4 millisieverts, mas durante nossa caminhada em direção ao lago, os níveis sobem sem parar. Essa área é segura, mas se formos até lá, seria muito ruim? Sim, é pior ali, na margem. O alarme está soando. O que aconteceria se eu pulasse na água agora? O que aconteceria comigo? Nada. Nada? A água é limpa, sem poluição. Você pode nadar nela. No entanto, é perigoso ir para as margens. Não podemos ficar aqui por muito tempo, por isso Kairá me leva de volta para a cidade. Estou a 150 quilômetros a leste da cidade de Semei, onde se estima que 370 mil pessoas vivam em uma área contaminada por substâncias radioativas. Aqui, as taxas de câncer são 33% mais elevadas do que no restante do país. O Dr. Tulekan Nurmagomedov é responsável pelo Centro Perinatal número 1 em Semei. Ele luta todos os dias para ajudar as pessoas a entenderem os problemas que enfrentam, especialmente as grávidas, que podem dar à luz bebês com defeitos devido a mutações genéticas causadas pela exposição à radiação. Hoje estamos realizando uma campanha de conscientização médica para incentivar as pessoas, especialmente mulheres grávidas, a fazerem uma consulta. Por exemplo, esta menina nunca tinha ido ao médico, mas ela viu nossa campanha na TV e veio de Urzar. Ela viajou 800 quilômetros para chegar aqui. Se observarmos a existência de anomalias congênitas, vamos recomendar que ela interrompa a gravidez. Claro que a decisão é dela, mas se observarmos anomalias graves, recomendaremos fortemente que a paciente interrompa a gravidez. Por que você quer fazer passaportes genéticos? Os passaportes genéticos nos permitirão ver se uma pessoa teve alterações cromossômicas e, se é possível, fazer modificações genéticas. E isso graças à engenharia genética ou terapia genética. Essa é a razão pela qual precisamos dos passaportes genéticos, para evitar nascimentos de crianças com doenças congênitas que as tornariam inválidas.
A caminho de ver as consequências da radiação, eu quis perguntar ao médico sobre a minha experiência no lago atômico. Ontem, quando fui ao lago atômico, eu usei máscara e o traje especial, mas o diretor do Centro de Estudos Nucleares disse que não era necessário. Ele não estava usando. Claro que ele deveria ter usado o traje. Digamos que ele fique doente. E aí, como seria? Não, as regras têm que ser rigorosas. Elas foram feitas para a nossa segurança. Todos os nossos problemas vêm desses pequenos atos imprudentes. Ele deveria ter usado o traje de proteção. Aqui estamos na unidade neonatal. A mortalidade infantil aqui é 5 vezes maior do que a média nos países desenvolvidos. 1 em cada 3 crianças nascidas na região de Semipalatinsk tem defeitos físicos ou mentais. Defeitos embriônicos são comuns enquanto o câncer atinge os adolescentes e adultos. Cerca de metade da população sofre de deficiência do sistema imunológico. O diretor do hospital me pediu para vir aqui. Este é o orfanato da cidade, onde nascem muitas crianças e onde outras vêm ou são abandonadas pelos pais por causa de todas as radiações ao redor dessa região. Obviamente, algumas das imagens são muito difíceis, mas eu acho que é importante conhecer essas crianças. Essas crianças sofrem principalmente de síndrome de Down e hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido no cérebro. Simbat Abdikarimovais é neuropatologista no orfanato. Quantas crianças chegam aqui com má formação? É comum? Isso é algo muito comum aqui. Infelizmente, nós temos várias crianças com este tipo de patologia grave. Eu acho que isso ainda vai continuar por 10 ou 12 gerações no futuro. Existe um acúmulo de radioatividade nos próximos 500 a 1000 anos. O futuro me assusta muito. E nós veremos muito mais dessas mutações genéticas. Isso são mutações genéticas, uma anomalia cromossômica que aparecerá nos descendentes deles e deverá ser transmitido às gerações futuras. E mesmo se Deus salvá-lo, quando essa criança se casar, haverá uma probabilidade de que essa anomalia apareça mais tarde. Os fatores ambientais que causam todos esses danos vão se revelando lenta, mas tragicamente, a terrível herança de um regime cruel. Veja os pés dele. Está vendo como são deformados? Doutor, sua família também foi afetada por essa radiação trágica? Eu, pessoalmente, e qualquer outro residente da região do Semei, temos uma opinião negativa sobre o alcance do teste. Se eu estou falando assim, é porque vi todos os meus parentes, amigos e colegas morrendo. Hoje, todos aqui que chegam aos 50 anos se deparam com uma contagem regressiva para a morte. Claro, é muito doloroso e muito difícil. Mar de Aral. Quando eu era mais jovem no colegial, eles ensinavam que essas marcas que vocês veem aqui nas rochas eram as marcas de água de mares antigos que tinham desaparecido. Mas agora eu estou em um lugar muito especial no Cazaquistão.
Estou olhando para o que restou no Mar de Aral. Na verdade, há 30 anos, essas marcas mostravam o nível de água, mas ela recuou muito e isso é realmente uma das piores catástrofes ecológicas do século XX. O Mar de Aral tinha mais de 67 mil quilômetros quadrados, mas encolheu e agora tem apenas 1/10 de seu volume original. Na década de 80, todas as 24 espécies de peixes nativos estavam mortas. A indústria pesqueira se desintegrou. O que restou foi uma salina de quase 300 quilômetros de largura, cheia de pesticidas agrícolas de anos de uso. Construíram uma represa aqui há alguns anos e pela primeira vez em 30 anos a água está voltando, mas só o tempo dirá se esta é uma solução viável para o Mar de Aral. Enfim, o que vocês realmente devem saber é que nesta região há uma das principais concentrações de peste bubônica do planeta. Aqui nas margens do Mar de Aral, antigamente ficava a aldeia de Akbasti. Ela era uma grande cidade litorânea, vibrante, cheia de pescadores e visitantes em férias. No laboratório aqui, eles estudam uma doença que para muitos soa como algo de outra era, mas que na verdade continua a matar muita gente ao redor do globo. As amostras da peste estudadas aqui foram recolhidas nas salinas ao redor dessa área. A doutora Gulsara Tolenbay é pesquisadora e bacteriologista. Os preparativos para a gente poder entrar são levados bem a sério, não? Por que isso? O corpo deve ser todo coberto por este traje de proteção, porque é possível que haja peste nas amostras. Para mim, a peste bubônica era uma antiga maldição dos deuses que dizimou quase toda a Europa. Eu não sabia que ela ainda existia. Sim, no Cazaquistão a peste ainda existe, porque aqui há uma fonte natural dela. E o portador dessa doença vive em nosso país, o gérbio grande. E claro, os que transmitem a doença também, tipo parasitas e pulgas. A peste bubônica mata na região? Sim, tem havido casos letais. Sally, traga os óculos. As células de peste que eles estão examinando nesse laboratório não podem ser filmadas por razões de segurança. Se liberadas na forma de aerosol, alguns temem que a bactéria da peste possa ser usada em um ataque de bioterrorismo. Quais os sintomas da peste bubônica? Como a gente sabe que está doente? A pessoa fica doente de repente. Ela começa a ter uma febre alta, dores de cabeça, sua condição começa a piorar. Se os membros superiores são afetados, um cisto aparece na área das axilas. Se for nos membros inferiores, um cisto começará a crescer na virilha. Para o diagnóstico médico, amostras líquidas serão retiradas dos cistos do paciente e o processo de tratamento começa. Então, em uma escala de 1 a 10, 10 sendo mais perigoso, onde está a peste bubônica? Esta peste é considerada especialmente perigosa. Pertence ao primeiro grupo de todas as doenças infecciosas e, portanto, seria 10 nessa escala. Então não há nada mais perigoso do que a peste bubônica para o homem? Existem algumas doenças que também pertencem a este grupo de infecções perigosas. A cólera e a febre hemorrágica da Crimeia, por exemplo. Estas são as doenças mais perigosas que pertencem ao primeiro grupo. O antraz é uma delas também. Mas a tragédia não é apenas médica. A maioria da população partiu para procurar trabalho em outros lugares, mas alguns ficaram e hoje criam gado. Então isso era mar? Isso aqui era mar antes. Mas agora a vegetação tomou conta e os roedores, os gerbes, aproveitaram a chance. Toda essa região foi ocupada pelas colônias de gerbes, porque não existe mais água. Se ainda houvesse mar aqui, não teríamos essas colônias de roedores. Entendo. Então, sem água, há mais perigo de a peste bubônica proliferar.
Nas Salinas, colônia de germes portadores da doença, a equipe antipeste do Mar de Aral corre contra o tempo para evitar que uma pandemia tenha início. Durante 3 meses por ano, um zoólogo e um bacteriologista e um motorista permanecem nas salinas enquanto reúnem amostras e controlam a população de roedores. Esta tenda é a casa temporária deles e apenas uma fina linha de inseticida em pó os separa dos portadores da peste bubônica. Eles dizem que essa é uma zona de proteção, um lugar sem colônias, uma área limpa. Há muito tempo havia água aqui. É por isso que existem conchas. Arazai Saimov é vice-diretor da estação antipeste do Mar de Aral e assim a caça diária ao gérbio grande começa. Uou! Olha, regarde. Que tipo de animal é esse? Este é um gerbil grande. Ele vai morrer dentro de 2 a 3 minutos. Depois disso, vamos tirá-lo da armadilha. Ok. Tá bom, então essas pulgas podem saltar dele e morder você? Não. Quando os roedores estão vivos, as pulgas não saltam deles, elas ficam neles. Mas quando eles estão mortos, quando o corpo está frio, as pulgas começam a sair. O roedor não transmite a doença aos seres humanos, mas animais de cada colônia são capturados e mortos para que o laboratório em Akbast possa verificar se são portadores da peste. Essa é uma área enorme, muito grande. Como é que você encontra os germes aqui? É impossível vasculhar toda a área. Por isso, nós fazemos parte por parte. Mas as pulgas e carrapatos são um perigo real. É por eles que a peste é transmitida aos seres humanos. Uma pulga pode pular até 25 centímetros de altura e uma picada pode ser fatal. É normal que todos eles estejam vindo na minha direção? Os carrapatos sentem animais de sangue quente e seres humanos. Faça assim, desse jeito os carrapatos não vão conseguir subir em você. Ah, sei. Eles não picam através de meias ou calças jeans. Se a pele ficar exposta, aí sim eles vão picar você. Então o trabalho de vocês é perigoso? Claro, com certeza, é muito perigoso. Agora é hora de agir. Estamos saindo das salinas para tentar encontrar as colônias dos germes grandes que foram identificados como portadores da doença. Karaz e sua equipe descobriram uma colônia, um lugar com alguns animais, e eles têm uma unidade especial aqui que é enviada para, eu não sei, acho que para jogar gás nos buracos dos germes. E é isso que vamos fazer agora. Na verdade, não é um gás, mas um inseticida em pó calcário chamado fibronil, que é bombeado para dentro das tocas dos roedores e mata as pulgas e os carrapatos que espalham a peste. Isso mata os germes, não? Não, o veneno não mata os roedores. Ele mata apenas as pulgas e os carrapatos. Os roedores permanecem vivos. Então, o que o veneno faz exatamente? Para que serve esse pó? Este pó branco permanece na toca. Assim, quando os roedores entram ou saem, as pulgas que estão neles morrem por causa do veneno. Os carrapatos e as pulgas que estão nos animais morrem imediatamente. Cuidado, você pode cair. Então o trabalho não acaba nunca, certo? Ele vai continuar para sempre. Este é o nosso trabalho, a forma como fazemos as coisas. É realmente um trabalho duro.
O trabalho continua à medida que o gérbio grande continua a construir colônias, a se reproduzir e a fornecer um corpo quente para as pulgas e carrapatos que anseiam por seu sangue. E assim propagam a doença. Se vocês não estivessem fazendo esse trabalho, o que aconteceria? Haveria uma pandemia e milhões de outras pessoas morreriam por causa dessa doença. Hoje temos aviões, trens, e então, se alguém contrai a peste e viaja, ela se espalha instantaneamente. No mundo inteiro. Em um mundo globalizado, a peste poderia ir a qualquer lugar muito rápido, certo? Em nosso mundo contemporâneo, alguns países querem usar o micróbio da peste para o bioterrorismo. Mas o Cazaquistão está protegido. A peste é uma doença agravada pelo descuido soviético e os cazaques estão desesperados para controlá-la. Ah, olhem como é bonito aqui. Eu não estava mais aguentando ficar nas estepes planas do Cazaquistão, por isso vim para essas montanhas. Admito que foi uma grande mudança de cenário, é lindo, mas eu não vim aqui para fazer turismo. Eu vim aqui para conhecer um dos últimos falcoeiros. Trata-se de esporte ancestral tradicional do Cazaquistão, mas agora quase não restaram falcoeiros. Pavel Pfander é apenas um entre os cerca de 40 falcoeiros oficialmente reconhecidos no Cazaquistão. Embora o interesse nacional pelo esporte venha crescendo desde que os cazaques conquistaram sua independência, a falcoaria simplesmente não é mais rentável. A caça ilegal deixou o falcão saker à beira da extinção. Os soviéticos desincentivaram a caça aos falcões, pois este era considerado um esporte de elite. É incrível! Eu estava esperando um cazaque. Então, de onde você é? Você é alemão? Eu nasci aqui. No Cazaquistão? Mas eu sou alemão. Filho de um deportado? Então, como é que um alemão cazaque deportado se torna um falcoeiro? Eu conheci um homem, um cazaque, que veio da China. Ele foi meu primeiro professor. O que os cazaques acham quando veem você um dos últimos falcoeiros? É muito difícil, porque muitos deles ficam com ciúmes. Ciúmes? Ah, tá. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam entre os milhares de presos nos calabouços de Stalin aqui no Cazaquistão. Essas aves estão ameaçadas de extinção ou estão a salvo aqui no Cazaquistão? Não, aqui é muito perigoso, porque depois do colapso da União Soviética, vieram pessoas dos países árabes. Dos estados do Golfo. E essas pessoas pagam muito dinheiro pelos falcões. Hoje em dia, um falcão custa $100 mil. Por isso, todo mundo quer pegá-los. Na verdade, há um movimento aqui no Cazaquistão para preservar essa majestosa ave. Cazaques ricos frequentam eventos de caridade nas áreas de caça do falcão para ajudar a levantar dinheiro para salvar essa antiga tradição. Você acha que eu consigo pegá-lo? Claro. Eu acho melhor você arranjar uma luva. Ah, eu vou usar uma luva. Boa ideia. É isso. Bem, essa é a minha primeira vez, hein? Existe uma regra. Você segura na horizontal. O princípio é simples. Se você segurar assim, aí ele vai tentar subir mais alto. Ele virá para cá. Se for uma águia, ela vai cravar as garras no seu braço. Tá, entendi. Agora você espera um pouco porque ele ainda não vai voar. Rapaz, é incrível, ele é leve. Leve, mas um falcão de 800 gramas pode pegar qualquer ave. A velocidade deles é de mais de 300 km por hora. 300 por hora?
Rapaz. Bem, pessoal, esse é o fim das nossas aventuras pelo Cazaquistão. Espero que tenham gostado. É um país incrível, é um país plano, muito plano, mas felizmente descobri essas montanhas. Enfim, espero que tenham gostado dessas aventuras. Eu vou ficar aqui mais um pouco com esse falcão incrível e ver se consigo aprender mais algumas coisas sobre ele. Versão Marshmallow São Paulo.